Pronto, comecei a gravar. Kelvin, eu peço a gentileza também que grave. Gente, boa noite. Meu nome é Danilo Mergulhão. Eu sou professor do curso de Direito da Faculdade Pitágoras. Tem alguém que está com um som ligado. Eu peço a gentileza, inicialmente, que todos vocês, com exceção de mim e da professora Patrícia, fiquem com o som ligado, tá? Todo mundo desliga o som, só eu e a professora Patrícia nesse momento. Agradeço. Então, eu sou o professor Danilo Mergulhão, sou da Faculdade Pitágoras, coordenador do curso também. Estamos aqui fazendo um amplo debate sobre as consequências e as implicações jurídicas dessa Covid-19 nas relações jurídicas amplas. Nós temos percebendo que há uma intensa movimentação de legislação, de medida provisória, de projetos de lei, de emenda à Constituição, para todos os lados, né? Dentro do direito privado, dentro do direito público, e nós queremos criar um diálogo para que você e nós possamos estudar e aprofundar os nossos estudos com especialistas. E hoje nós estamos recebendo a minha querida amiga, professora Patrícia Ferreira Rocha. A professora Patrícia Ferreira Rocha, ela é doutoranda na Universidade de Minho, em Portugal. Ela é mestra em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, nossa querida Faculdade de Direito do Recife. Ela é professora de Direito das Famílias e Sucessão. Ela é vice-presidente do IBDFAM, do estado de Alagoas. Advogada, uma grande advogada. Ela é conselheira seccional e presidente da Comissão de Professores Advogados da OAB de Alagoas. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Você vai tratar hoje sobre os impactos da Covid-19 no direito da sucessão. Eu também saúdo a cada um de vocês. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor da Faculdade Pitágoras, em Belo Jardim, que é o professor Kelvin, para que ele também possa dar a sua recepção, suas boas-vindas a todos aqueles que estão aqui. Professor Kelvin, o senhor está nos escutando? Escutando, Danilo, normal. Escutando, Danilo, normal. Pronto. O senhor gostaria de dar as boas-vindas? Gostaria de uma palavra inicial? Rapidinho, não vou atrapalhar. Não, nem você. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer, esse ciclo de palestras, a convidar a esses palestrantes hoje, a doutora Patrícia aqui conosco, né, para poder falar um pouquinho dessa questão jurídica versus pandemia e aí vice-versa. Então, eu sei que, dependendo da situação, o debate ele não tem fim, né? Mas a gente vai fazer de tudo que ele tem um fim, né, doutora? Senão não vamos ficar aqui a noite inteira debatendo sobre algumas questões, né? Mas, assim, desde já agradeço a presença de todos, né? Assim como eu disse ontem, na palestra virtual que nós tivemos e nas palestras presenciais que nós temos, né? Eu falo para que a gente sugue o palestrante para ele sair daqui cansado. Então, que vocês suguem a doutora Patrícia, suguem o Danilo, para que eles saiam cansados, exaustos daqui, para que eles possam coletar as informações e passar as informações para vocês, tá? Então, desde já, meu sincero agradecimento à doutora Patrícia, ao Danilo, por a gente estar promovendo esse momento, né, que é muito importante não só para Belo Jardim, mas para todo o país, para o mundo todo, né? E a todos vocês que estão aqui presentes, sendo nosso aluno ou não, tá? Meus sinceros agradecimentos. E Danilo e doutora Patrícia, é com vocês. Muito obrigado, Kelvin. Doutora Patrícia, passo a palavra para você poder falar, trazer para nós quais são esses impactos do Covid-19 de forma particular no direito das sucessões.
Bom, boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo meu amigo Danilo, que além de ser um excelente profissional, é um grande amigo mesmo, faz parte do meu círculo de amizades. E quando ele fez esse convite, eu não pensei duas vezes em aceitar, só pedi a ele um tempinho para arrumar uma vaga aqui na agenda, porque a gente, como doutorandos, está cheio de prazos para entregar, então foi só o tempo da gente se organizar, mas eu não podia deixar de estar aqui presente e também aproveito para agradecer o Dr. Kelvin pela oportunidade e também pelo convite de também estar presente nesse ciclo de debates tão importantes. Como o Danilo falou, e aí reforçando um pouco a sugestão do professor Kelvin, a intenção aqui, nessa conversa, não é oferecer nenhuma resposta pronta, não é dizer como tem que ser ou como deve ser. Na verdade, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com essa situação. É tudo muito novo, é uma situação completamente excepcional, que estava fora da expectativa de qualquer pessoa, e tudo isso, por pior que seja a situação, acho que ela sempre tem sempre pensado pelo lado positivo que isso pode nos trazer. Como ser humanos, em tentar melhorar essas nossas relações sociais, ainda que excepcionalmente distanciados fisicamente, mas de talvez esse distanciamento social trazer um outro reflexo de aflorar uma solidariedade, aflorar uma consciência coletiva, mas também no lado profissional, enquanto advogados, enquanto estudantes, enquanto professores de direito, que o nosso papel enquanto operadores do direito, pensar as melhores alternativas para que os conflitos sociais e os problemas gerados nas relações jurídicas em razão dessa situação da pandemia, elas sejam minimizados ou que sejam oferecidas novas soluções ou uma nova perspectiva diante das soluções trazidas pela legislação que está em vigor. Então, não necessariamente a necessidade de se construir algo novo, mas talvez uma releitura do que a gente já tem disponível. Então, talvez essa nova visão e a construção dessa nova visão é essencial nela a troca de conhecimento, a oitiva de opiniões divergentes. Porque eu acho que quanto mais divergentes forem as opiniões, mais enriquecedor é o debate. Então, por mais que aqui eu não venha a concordar com a opinião do outro, eu acho que aquela opinião divergente, ela sempre vai me agregar alguma coisa, seja para reforçar o meu argumento de fala, para trazer mais um elemento para refutar aquele tipo de opinião, seja para me fazer repensar o meu argumento de fala e talvez, a partir da construção conjunta, ver uma nova perspectiva, uma nova perspectiva de uma solução jurídica que eu, sozinha, que até aquele momento eu não tinha prestado atenção, não tinha observado. Então, o olhar do outro é sempre enriquecedor quando a gente está construindo o direito. Então, feitas essas considerações iniciais, esses agradecimentos, eu falo, quando o Danilo conversou comigo, eu pensei em trazer essa perspectiva sucessória. Primeiro, porque, apesar da gente não gostar, é inevitável a gente falar da morte. E é inevitável a gente falar da morte, principalmente diante de uma situação como a que nós estamos vivendo. Então, as pessoas elas têm um tabu, um preconceito em falar da morte, e isso até é alegado pelos doutrinadores como um dos fatores pelo qual as pessoas não fazem testamento no Brasil. Além de outros critérios, como o fato do testamento ser um ato muito complexo, formal, com requisitos de solenidade muito rígidos, e isso aí acaba também afastando. O fato da própria sucessão legítima, muitas vezes, a forma como o legislador organiza o chamamento dos sucessores, a distribuição do patrimônio conforme os critérios legais, ele, na maioria das vezes, atender a expectativa das pessoas, mas um dos critérios, digamos assim, culturais e não jurídicos para pouca utilização do testamento no Brasil é justamente isso. As pessoas não gostam de falar da morte. E aí, só que a gente está vivendo um momento em que a morte ela acaba
ela tá batendo na nossa porta, na porta dos nossos parentes, na porta dos nossos vizinhos, nas pessoas da nossa cidade. Então, talvez seja um momento da gente começar, até com uma certa frieza necessária, a pensar um pouquinho nos reflexos que essa morte ela pode causar. Então, eu trouxe essa exposição a partir de duas frentes. Antes dessa morte ocorrer, ou seja, de que forma essa pandemia ela vem alterar a dinâmica da elaboração do testamento, porque pode ser que, diante dessa perspectiva da iminência do risco da contaminação e da gravidade, da letalidade que o risco traz à saúde e à vida das pessoas, as pessoas começam a se preocupar com a sua futura sucessão. Então, como planejar isso a fim de evitar a grande gama de conflitos familiares que a ausência de um planejamento sucessório ela pode trazer? Então, uma das formas de se realizar esse planejamento sucessório é através da elaboração de testamento. E aí é preciso a gente entender de que forma esse momento de isolamento social ele pode interferir neste ato de manifestação de última vontade, ou seja, na elaboração de um testamento. E o segundo momento é um momento já após o falecimento, no que diz respeito ao procedimento de abertura de inventários judiciais e extrajudiciais, já que o nosso ordenamento jurídico ele estabelece um prazo aos sucessores, aos interessados, para que eles promovam a abertura do procedimento. E o descumprimento desse prazo acarreta a imposição de uma multa, que não é pequena. Então, a gente pode verificar, questionar nesse momento, se diante desse momento de isolamento social, dessa pandemia, haveria uma flexibilização deste prazo de abertura de inventário. Então, basicamente, a minha exposição, eu pensei em organizar ela dentro dessas duas temáticas. Até porque a gente precisa delimitar, porque o nosso tempo é restrito, mas você teria N outras implicações que acabam tendo reflexos do direito sucessório. Eu vou citar aqui, já deixo como sugestão de um novo tema, de um novo encontro, o testamento vital. Então, apesar do nome testamento, na verdade é um instrumento que nada tem a ver com o direito das sucessões, porque o testamento, como a gente entende o conceito trazido pela doutrina, é um ato de disposição de última vontade, cuja eficácia é pós-mortem, ou seja, os efeitos daquela manifestação de vontade só vão ser eficazes, só vão ser cumprida a vontade do testador após o seu falecimento. No testamento vital, a gente está falando das últimas diretrizes de vontade a respeito da submissão ou não a tratamentos médicos, que a pessoa ela está em vida. Então, poderia ser o caso de se pensar de, num próximo encontro, chamar um professor que trata especificamente de direitos da personalidade, que eu acho que é uma disciplina muito mais afim com o testamento vital do que propriamente o direito das sucessões. E até o testamento vital recebe algumas críticas em relação a essa nomenclatura, porque de testamento ele não tem nada, já que as disposições, as diretivas antecipadas de morte, elas são cumpridas antes do falecimento, de vida, elas são cumpridas antes do falecimento, e não após a morte, como é regulado todo o direito sucessório. Mas isso foi só uma sugestão a título de esclarecimento. Então, o que acontece? Professor Danilo, é porque nós somos amigos, então eu me sinto à vontade de chamar o professor Danilo de Dan. Então, se eu cometer essa gafe, essa informalidade outras vezes durante a transmissão, vocês me perdoem, tá joia? Inclusive você, Danilo. Se você quiser me interromper, alguém fazer alguma dúvida ou trazer algum questionamento que algum participante aqui esteja querendo sanar qualquer dúvida, então é só interromper, ou se quiser fazer um bate-bola, conversar comigo sobre o tema, expor sua opinião, estou aberta aqui a participação de todo mundo, tá bom? Bom. Paty, já quebrando o protocolo, eu disponibilizei o chat aqui do lado, para quem quiser fazer perguntas, fazer via chat. Gostaria de dizer que eu estava pensando essa semana, inclusive ainda hoje, sobre o meu planejamento sucessório. Na verdade, isso já é um tema recorrente,
que como eu tenho viajado bastante, eu digo, não, há uma probabilidade do evento morte chegar com muita maior facilidade. E eu tenho pensado sobre o meu planejamento sucessório e como é importante pensarmos sobre isso. Exatamente, exatamente. Então, nessa perspectiva de falar da sucessão antes do falecimento do titular do patrimônio, a gente começa a pensar um pouquinho na elaboração do testamento. Então, o que acontece? Como é que está a disciplina jurídica do testamento no nosso ordenamento jurídico atual? No Código Civil, o livro das sucessões, especificamente no capítulo da sucessão testamentária, ela divide as modalidades de testamento em formas ordinárias e formas especiais. E apesar da gente viver uma situação de excepcionalidade, não há que se falar na incidência das normas dos testamentos especiais, pelo menos na minha opinião, nesta situação. Até porque os testamentos especiais, eles são de 3 formas: o testamento militar, o testamento marítimo e o testamento aeronáutico, que pelas suas características específicas não tem aplicabilidade diante dessa situação de pandemia, apesar dela também ser uma situação excepcional. Então, se não cabe a aplicação destes testamentos especiais e a própria lei diz que não é possível o reconhecimento de outros testamentos especiais que não os previstos no Código Civil, então cabe a gente começar a pensar um pouquinho se é possível a elaboração dos testamentos ordinários, que são o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Em regra, a pessoa, ela escolhe, de acordo com a sua conveniência, o tipo de testamento que ela deseja para expressar a sua manifestação de última vontade. Então, não existe qualquer tipo de hierarquia. Um testamento não é mais importante ou tem mais força probatória do que o outro. Na verdade, a escolha pela modalidade de testamento, a não ser em situações muito pontuais, como, por exemplo, o analfabeto, o cego, essas pessoas, elas, para poder elaborar um testamento, elas precisam fazer pela forma pública, em função do fato do analfabeto não saber nem ler nem escrever, e nas outras modalidades de testamento ordinário, um dos requisitos é que o próprio testador elabore, ele escreva o testamento, e no público existe a possibilidade da manifestação ela ser escrita a rogo, ou seja, eu, analfabeta, eu posso ditar verbalmente a minha manifestação de vontade para que outra pessoa escreva essa manifestação. E o cego, porque o nosso ordenamento, apesar da incorporação da linguagem em braille já ter sido recepcionada dentro da nossa legislação, inclusive a legislação educacional, a gente ainda não tem a previsão legal para efeitos de elaboração de testamento da utilização do braille. Então, o cego que quiser fazer um testamento, ele vai precisar fazer através da forma pública. Mas, tirando essas situações realmente pontuais e previstas expressamente na lei, a escolha pela modalidade do testamento é de livre escolha do próprio testador. E aí, cada modalidade de testamento tem seus prós e tem seus contras. O testamento público tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem do testamento público? É a segurança jurídica que envolve aquele instrumento, no sentido de que o testador ele precisa se dirigir a um cartório, onde esse testamento ele vai ser lido na presença, pelo tabelião, na presença do testador e de, no mínimo, 2 testemunhas, e esse instrumento, a existência desse instrumento, ela vai ser lavrado no livro próprio do cartório. E a lavratura, além da lavratura no livro próprio do cartório, hoje há um sítio na internet que se chama Registro Central de Testamentos Online. E o que significa isso? Por recomendação do CNJ, todo juiz das varas de sucessões específicas ou que tenham também competência sucessória, a primeira coisa que eles devem fazer ao receber um processo de inventário é fazer uma consulta a esse sítio da internet, a fim de identificar se a pessoa falecida, cujo inventário foi aberto, se ela fez ou não fez um testamento público. Então, existe uma segurança de que, fazendo um testamento, aquele testamento
haverá conhecimento da existência daquele testamento e aquele testamento vai ser cumprido. Mas ele tem uma desvantagem, o testamento público tem uma desvantagem, que são as custas cartorárias. Então, toda a realização, toda a elaboração do testamento, ela exige o pagamento de um determinado valor que é variável conforme o montante do patrimônio objeto do testamento. E aí, por outro lado, essa é a grande vantagem, por exemplo, de um testamento particular. Eu, como não preciso ter qualquer formalidade cartorária, eu não vou precisar ter qualquer despesa para elaborar um testamento particular, que eu posso fazer um testamento particular na minha casa. E aí, o que vai acontecer? Só que isso vai gerar, por outro lado, a grande desvantagem é talvez a insegurança, porque esse testamento particular, ele vai ficar sob meu poder ou nas mãos de uma pessoa da minha confiança. E aí pode ser que depois do meu falecimento, esse testamento ele se perca entre os meus papéis, entre os meus documentos, ele seja maliciosamente ocultado por algum herdeiro legítimo que se sente preterido ou que não quer diminuir o seu direito hereditário, porque na ausência de testamento todo o meu patrimônio segue a sucessão legítima, ou ele se deteriorar, se perder. Então, existem N possibilidades e que se faltar a cédula, se faltar o instrumento, eu não terei como realizar a manifestação de vontade do testador, não terei como dar eficácia. Bom, então a primeira coisa que eu faço esse parênteses é: eu posso fazer testamento, neste momento de isolamento social, pelas formas pública, cerrada e particular. Pela lei, então, se enquadraria nessas modalidades. Agora, será que a lei efetivamente está conseguindo será que ela vai conseguir colocar ela em prática de fato? Bom, então vamos separar cada modalidade de testamento. Testamento público, como eu disse, eu preciso me dirigir ao cartório para poder lavrar o testamento. E aí a pergunta que se faz é: os cartórios, eles estão funcionando ou eles estão também com suas atividades suspensas? A partir dessa interrogação, o CNJ ele editou uma recomendação, que foi a recomendação 45 de 2020, no dia 17 de março. E o CNJ, ele deixou claro a possibilidade para que os cartórios, eles pudessem suspender ou reduzir o horário das atividades externas e de atendimento ao público. Então, cada corregedoria dos tribunais de justiça dos estados iriam definir se as atividades elas estariam suspensas ou se apenas iria ser reduzido o horário de atendimento ao público a fim de diminuir o tempo de risco de exposição tanto dos funcionários do cartório, das pessoas que trabalham no cartório, como do público que precisa utilizar os serviços cartorários. Bom, falando da realidade aqui do estado de Alagoas. Aqui em Alagoas, no dia 20 de março, ou seja, 3 dias após a edição do provimento da recomendação do CNJ, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas editou um provimento, o provimento número 12 de 2020, em que ficou consignado que aqui em Alagoas os cartórios eles iriam sim continuar funcionando, mas funcionando com aquele esquema de horário reduzido. Então, o que acontece? Eu posso, então, se eu quiser, eu posso sim fazer um testamento público. Só que, ao tomar essa decisão de fazer um testamento público, eu estou me expondo ao risco do contágio, porque eu preciso sair do meu isolamento social, eu preciso, além do próprio testador, eu preciso que 2 testemunhas me acompanhem para me dirigir até o cartório. Então, pode ser que até eu queira fazer isso, mas eu não encontre pessoas que queiram me acompanhar como testemunhas da minha manifestação de última vontade. Então, existe essa possibilidade dentro daquele horário de funcionamento reduzido, mas, de certa forma, você está colocando aquela pessoa em risco. Qual seria uma alternativa para essa situação? Essa semana surgiram algumas notícias, inclusive quem deu início a esses procedimentos foi até o Tribunal de Justiça de Pernambuco, de realização de casamentos online, de casamentos virtuais, ou seja, a celebração
se dá através desses aplicativos, dessas ferramentas de tecnologia, possibilitando que as pessoas elas pudessem se casar sem sair de casa. E aí eu posso, talvez, trazer essa situação para o campo do direito das sucessões. Por que não permitir, então, que eu possa lavrar um testamento por meio dessa mesma tecnologia que permitiu, que está permitindo a celebração do casamento? Então, talvez isso seria uma alternativa a se pensar. Então, ao invés de você colocar as pessoas, tanto aqueles que desejam fazer o testamento, quanto as testemunhas e os próprios funcionários do cartório, de expô-los a um risco desnecessário, talvez agregar essa tecnologia que já está sendo utilizada em outras relações jurídicas, a exemplo da formalização de casamentos e uniões estáveis, por que não fazer isso através também para a elaboração de testamentos públicos e também de testamentos cerrados? Porque a grande diferença do testamento público para o cerrado é que o testamento público ocorre a leitura do instrumento para as partes, ou seja, para o próprio testador e as testemunhas, e o testamento cerrado não há leitura do seu conteúdo, mas na presença do testador e das testemunhas, o tabelião ele lavra a existência de um testamento. E aí, por isso se chama cerrado, porque ele é lacrado. O seu conteúdo ele não é conhecido por outras pessoas que não o próprio testador. Então, nesse caso, também, tal qual o testamento público, o testamento cerrado ele também exigiria essa formalidade cartorária. Então, cabe aqui a gente indagar se eu não poderia utilizar, por analogia, ou quem sabe o CNJ ou as corregedorias dos tribunais de justiça, tal qual fizeram com a possibilidade do casamento virtual, não pensarem também nessa possibilidade da lavratura de testamentos por meio eletrônico. Então, seria uma alternativa. Eu não sei, pelo menos eu não vi essa semana nenhuma notícia nesse sentido. O que eu vi, e aí foi uma notícia, inclusive, anterior ao momento da pandemia, foi uma notícia de um cartório do Rio de Janeiro que ele está fazendo reconhecimento de uniões estáveis usando a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que eu confesso a você uma certa ignorância nesses termos tecnológicos, mas pelo que me explicaram quando eu perguntei o que era isso, é tipo um procedimento de criptografia a fim de validar, como uma assinatura digital, a validade de um determinado documento, que é muito utilizado para as moedas virtuais, os bitcoins. Então, no Rio de Janeiro, um cartório utilizou essa tecnologia de blockchain para poder validar uma escritura pública de união estável. E aí eu também trago, talvez, essa perspectiva para o testamento. Além da lavratura do testamento, ele poder ser realizada por meio dessas conferências virtuais, será que eu não poderia também, por meio de um certificado digital ou por meio de um uso dessa tecnologia blockchain, não poderia elaborar também o meu testamento sem necessitar me dirigir ao cartório para fazer o instrumento? Então, são perspectivas que a gente pode pensar. E aí eu deixo claro um momento que talvez esse momento de isolamento social sirva para dar um empurrãozinho necessário na modernização do direito sucessório. Porque, além de estar no último livro do Código Civil, parece que ele é o ramo do direito civil que anda mais devagar. É o direito civil que menos sofre atualizações diante dessas novas realidades sociais. A exemplo, por exemplo, da possibilidade de eu utilizar de recursos audiovisuais para a elaboração de testamento. Então, por que não aceitar um testamento elaborado por meio de um vídeo? E aí a gente não tem legislação permitindo isso. E talvez seria muito arriscado
pensar nesse momento sem uma base legal que justifique na recepção desse testamento virtualizado em sistema de audiovisual para esse momento. Eu acho que é muito arriscado você fazer um instrumento nestes moldes e correr o risco de futuramente esse testamento não ter sua validade jurídica reconhecida por não ter atendido uma forma prevista em lei. Já que quando a gente pensa na validade do negócio jurídico, ele precisa atender a 3 requisitos: a capacidade do agente, o objeto lícito e a forma prescrita em lei. Então, infelizmente, hoje, no nosso ordenamento jurídico, não existe previsão da elaboração de testamento, e aí eu não estou falando do que eu estava falando antes, de lavratura, de testamento por meio de videoconferência. Eu estou fazendo da própria elaboração do testamento por vias digitais. Mas a gente tem projetos de lei. Então, tem um projeto de lei que visa alterar vários dispositivos do livro das sucessões, que é o projeto de lei 3799, que é, inclusive, uma iniciativa do IBDFAN nacional, que ele visa trazer para o ordenamento jurídico algumas mudanças no sistema sucessório, dentre eles nas formas de se fazer testamento. Então, por exemplo, esse projeto de lei traz a possibilidade do testamento em braille, e traz também a possibilidade do testamento gravado em sistema digital de som e imagem. Então, o testamento ele não poderia ser só de áudio, teria que ser uma conjugação desses 2 elementos digitais, o som e o vídeo, certo? Inclusive, a possibilidade das pessoas surdas mudas elaborarem testamentos virtuais, mediante a utilização da linguagem de Libras. Então, eu acho que esse projeto de lei ele traz grandes avanços nessa perspectiva de atualização do direito sucessório. Mas, por enquanto, ele ainda é um projeto de lei. Ele começou a tramitar no ano passado, em 2019. Então, acho que ainda é muito cedo da gente falar que, nesse momento, haveria a possibilidade de se utilizar essas novas tecnologias para a construção do instrumento de manifestação de vontade. Eu acho que, por cautela, é preciso a gente falar da tecnologia no sentido de apenas da utilização da tecnologia apenas na lavratura do instrumento, tal qual a gente pode fazer em relação à celebração de matrimônios e reconhecimentos de uniões estáveis. Bom, então, se eu, mesmo podendo, eu não tiver como fazer um testamento público, porque não disponho de testemunhas que queiram também me acompanhar ao cartório, ou porque realmente eu tive uma decisão de não querer me expor ao risco, eu ainda poderia pensar uma terceira opção, que é o testamento particular. Então, o testamento particular, eu posso fazer um testamento dentro da minha casa. Só que eu posso estar diante de outros empecilhos. Por exemplo, um desses empecilhos é a presença das testemunhas. E não só a presença das testemunhas, a qualidade dessas testemunhas. Quem funcionará como testemunha do meu testamento? Por quê? Vamos supor que eu esteja sozinho em casa. Se eu estou sozinho e eu quero fazer um testamento particular, em regra, para a elaboração desse testamento, eu vou precisar de pelo menos 3 testemunhas. Então, se eu estiver sozinho, eu vou esbarrar numa formalidade essencial exigida na lei, que é a presença de testemunhas, pelo menos para o tipo ordinário de testamento particular. E aí eu faço essa ressalva agora, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre um tipo específico de testamento particular que dispensa a presença de testemunhas e que talvez seja a melhor alternativa diante desse quadro de pandemia. Mas voltando ao testamento particular de maneira geral, o que comumente acontece. Então, o que é que vai acontecer? Esse testamento particular precisa ser lavrado, precisa ser feito na presença de pelo menos 3 testemunhas. Então, pode ser que quando o testador ele deseje fazer o testamento na sua casa, ele não tenha junto a ele o número de testemunhas mínimo exigido pela lei.
com capacidade e discernimento para funcionar como testemunha neste ato de manifestação de última vontade. Ou eu posso ter uma outra situação. Eu posso ter a situação de que eu estou numa casa cheia de gente, com vários familiares, e aí esse número mínimo poderia não ser um obstáculo. Agora, o nosso próprio Código Civil pode acabar fazendo com que o conteúdo do testamento seja prejudicado diante da qualidade dessas testemunhas. Deixa eu explicar melhor. O testamento é um ato eminentemente formal e uma das razões para tanta solenidade é para garantir a autenticidade e a livre manifestação de vontade do testador. Então, por vários dispositivos, o Código Civil ele tenta resguardar essa liberdade de testar, essa livre manifestação de vontade. E um desses dispositivos é justamente um dispositivo que impede que algumas pessoas, ainda que o testador queira, que elas sejam nomeadas herdeiras ou legatárias no seu testamento. Dentre esse rol dessas pessoas, previsto no artigo 1801, estão as testemunhas do testamento. Ou seja, a pessoa que eu chamar para ser testemunha do meu testamento não pode ser beneficiada com transmissão de bens neste instrumento que ela está atestando validade. Só que a restrição não para aí. O Código, além dessa previsão do artigo 1801, inciso 2, no artigo seguinte, no 1802, parágrafo único, estende a proibição aos descendentes, aos ascendentes, ao cônjuge, ao companheiro e aos irmãos da testemunha. Ou seja, eu não posso beneficiar no meu testamento nem a testemunha, nem seus descendentes, nem seus ascendentes, nem seu cônjuge, nem seu companheiro, nem seus irmãos. E se eu chamo as testemunhas para ser testemunha do meu testamento, os meus familiares, pode ser que eu queira beneficiá-los ou beneficiar pessoas ligadas a ele por esses vínculos parentais no meu instrumento. E se eu fizer isso, essa disposição testamentária é nula de pleno direito. É como se não tivesse escrita. Então, eu posso chegar numa nova sinuca de bico. O problema não é a quantidade de testemunhas exigida. O problema é que eu quero beneficiar determinadas pessoas e as testemunhas que eu tenho disponíveis vai fazer com que haja um conflito de interesses. Eu quero beneficiar pessoas que serão impedidas pela lei em razão das testemunhas que eu convidei a participar do meu testamento. E aí parece que a gente chega numa sinuca de bico, num beco sem saída, e que eu não tenho alternativa. Não é bem assim. O próprio Código Civil, ele estabelece um tipo de testamento particular excepcional, que é o testamento hológrafo. A previsão desse testamento está lá no artigo 1879 do Código Civil. Então, o que é que diz esse artigo? Ele diz que o testador ele pode, ele mesmo, elaborar o seu testamento sem a presença de qualquer testemunha e desde que ele declare, no ato de manifestação de vontade, aquela situação excepcional que ele se encontra. Então, por que ele está fazendo um testamento sem observar as formalidades normais exigidas para a elaboração do instrumento? Eu estou fazendo um testamento aqui na minha casa, em função do isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, e por causa disso, não tenho testemunhas, ou as testemunhas que eu queria chamar para o meu testamento são pessoas que eu quero favorecer ou favorecer familiares dele. Então, por isso, estou fazendo esse testamento particular, previsto no artigo 1879 do Código Civil, diante desta situação excepcional. Pode fazer isso? Pode. O único problema, o único incômodo dessa modalidade de testamento é que ele carece de uma confirmação judicial. Então, no momento em que o testador vier a falecer, esse testamento feito com esse mínimo de formalidade exigida, que é ser escrito pelo próprio testador, datado, assinado, indicado a circunstância excepcional, ele precisa ser confirmado judicialmente.
Então, pode ser que, numa eventual análise do instrumento, o juiz entenda que não é cabível essa confirmação, porque encontrou algum tipo de vício na elaboração do documento, ou entenda que houve qualquer tipo de ofensa à liberdade de testar. Mas é a única, talvez, diante dessa situação, é a possibilidade que oferece menos risco de ser inadmitida. Então, existe essa possibilidade de eu fazer um testamento sem testemunhas, sozinho, desde que eu declare, mas esse testamento precisa ser confirmado. Agora, qual é a minha sugestão? Se, porventura, eu faço um testamento nas condições estabelecidas no artigo 1879, e eu acabo sobrevivendo, e esse momento de restrição, de isolamento social, ele acabe por encerrar, por cautela, não custaria nada realizar um testamento ordinário pelas formas tradicionais. Então, para que você não venha a depender dessa validação, dessa confirmação judicial posterior. Esse testamento, ele não perde eficácia, ele não caduca. Não é como os testamentos especiais, que depois de certo período de tempo em que cessou aquela situação excepcional do marítimo, aeronáutico e do militar, ele perde a eficácia. Não, esse testamento não perde a eficácia, mas eu acho que por uma cautela do testador, seria aconselhável que, caso seja transposta essa situação do isolamento e a nossa rotina volte à normalidade, que ele busque fazer um testamento, seja público, cerrado e até mesmo particular, mas dentro daquela modalidade normal, com as testemunhas, o mínimo de testemunhas e todas as outras exigências previstas na lei. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto, Dan? Deixa eu só aproveitar para tomar um gole de água. Então, essas são as considerações a respeito do testamento. Em relação ao inventário, eu tinha falado aqui logo no início que o nosso Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem um prazo. Inclusive, esses prazos são diferentes. E eu chamo a atenção que o prazo a ser observado é o prazo previsto no Código de Processo Civil. Então, o que é que diz o Código de Processo Civil? Ele diz que os interessados, eles devem promover a abertura do inventário num prazo de até 60 dias a contar do falecimento do autor da sucessão, ou seja, do falecimento do titular do patrimônio. Muita gente critica, inclusive, esse prazo, independente de pandemia, porque acham que esse prazo é um prazo excessivamente curto. Porque em 60 dias, muitas vezes, as pessoas elas sequer estão recompostas do luto, da perda do seu ente querido, do seu familiar. Então, que a necessidade de você correr atrás de uma documentação, porque a abertura do testamento exige o protocolo da petição junto com toda uma documentação própria, que existe até a questão das certidões de cartório, elas precisam ter no máximo 90 dias, então precisam ser certidões atualizadas. Então, tudo isso exige que as pessoas que ainda estão assimilando o luto, que elas promovam, naquele momento de pesar, de dor, elas comecem a se preocupar com questões procedimentais relativas a patrimônio, quando o interesse delas ainda sequer está nessa seara patrimonial, ainda está na questão existencial da perda do seu ente querido. Então, já se criticava, e já é alvo de crítica, esse prazo de apenas 60 dias para a promoção do inventário. Por quê? Caso os interessados eles não atendam a esse prazo de 60 dias, vai ocorrer o pagamento de uma multa. E essa multa, pelo menos aqui no estado de Alagoas, é de 20% sobre o imposto de transmissão causa-mortes. E aí, para poder esclarecer, o imposto de transmissão causa-mortes, a alíquota dele é de 4% sobre o acervo patrimonial. Então, a depender desse patrimônio, do volume desse patrimônio, essa multa pode ser um valor considerável, porque eu tenho um imposto, é 4% e a multa é 20% dessa alíquota. Então, é preciso a gente entender que não é uma multa irrisória, a depender do volume patrimonial. Então, se eu não
der entrada no meu inventário, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, no prazo legal, eu corro o risco de pagar essa multa. A questão que eu pergunto é, será que não caberia uma flexibilização a respeito do cumprimento desse prazo legal? Bom, em outra live que eu tive a oportunidade de debater com a professora Lavínia Cavalcante, aqui do estado de Alagoas, da professora da UFAL e de outras instituições também, ela me questionou, ela concordou comigo no seguinte aspecto, que os juízes, e aí você também ficaria à mercê da discricionariedade judicial, eles poderiam ter essa flexibilização e mesmo diante da ausência de uma norma específica para a situação emergencial que a gente se encontra, abrandar a aplicação desta multa diante da excepcionalidade em que nós estamos vivendo. Mas essa discricionariedade dificilmente seria verificada nos cartórios. Dificilmente um chefe de serventia, o escrivão, o notarial, ele teria essa disposição ou essa atitude de deixar de aplicar a multa em função do descumprimento do prazo legal, sob pena, porque muitas vezes as pessoas que trabalham em cartórios, elas ficam muito receosas das responsabilidades que a sua atividade, que é o exercício da atividade, ela gera. E aí a discricionariedade de deixar de aplicar uma multa que é prevista na lei poderia gerar esse temor da aplicabilidade de uma responsabilidade administrativa ao funcionário do cartório que tomasse essa decisão. Então, que isso, primeiro, é que não há, até o presente momento, não há nenhuma legislação em vigor que abrande, que estenda ou que suspenda esse prazo legal. Temos aquele projeto de lei que visa regulamentar não só o direito sucessório, mas regulamentar o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período de pandemia. Então, trata de prescrição, de contratos, obrigações, a questão da prisão domiciliar relativa ao inadimplemento de alimentos e, inclusive, traz um dispositivo para falar sobre o direito sucessório, justamente relativo ao prazo de abertura de inventário. Segundo esse projeto de lei, o início dos prazos para abertura de inventário dos óbitos a partir de 1º de fevereiro só começariam a contar a partir de 30 de outubro, ou seja, a toda pessoa que morreu a partir de 1º de fevereiro, esse prazo se encontra suspenso, o prazo para abrir o inventário. Esse prazo de 60 dias só teria início em 30 de outubro de 2020. Então, esse é uma possibilidade que está em vista e até uma grande chance de vir a entrar em vigor, mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa previsão dessa flexibilização ou suspensão do prazo legal. E aí isso coloca a gente diante de uma situação. Eu preciso da entrada no inventário do falecido a fim de não pagar a multa. E aí eu tenho a opção de ir pela via judicial e, preenchidos os requisitos legais, optar pela via cartorária. Então, a via cartorária exige uma série de requisitos, como, por exemplo, é preciso que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, eles estejam de acordo em relação à partilha dos bens, é preciso que haja eles precisam ir presencialmente ou representados ao cartório, acompanhado de advogado ou do defensor público. Então, para dar entrada num pedido de inventário extrajudicial, é preciso observar alguns requisitos, inclusive um último requisito que vem sendo flexibilizado, que é a inexistência de testamento. Apesar da lei específica que trata de inventário extrajudicial, que é a Lei 11.441 de 2007, e o artigo 610 do Código do Processo Civil dizer que para que haja possibilidade da utilização da via cartorária não pode ter testamento,
a doutrina, por meio do enunciado 600 das Jornadas de Direito Civil, as decisões do STJ, inclusive uma decisão recente de outubro de 2019, o RESP 1.808.767, o STJ vem decidindo no seguinte sentido: a existência de testamento não é um empecilho por si só para a realização do inventário extrajudicial. A única coisa que se exige é que, antes de se promover o inventário extrajudicial, esse testamento precisa ser confirmado em juízo. Então, é preciso confirmar o instrumento em juízo e feita essa confirmação, aí eu posso optar pela via extrajudicial, desde que preenchidos os outros requisitos. Bom, preenchidos os requisitos e estando, pelo menos aqui no estado de Alagoas, os cartórios em funcionamento, nada impediria, a não ser a própria decisão da pessoa de não se expor ao risco do contágio, de se realizar a abertura do procedimento extrajudicial de inventário. Em relação ao judicial, menos empecilhos ainda, no sentido de que hoje a nossa justiça é totalmente virtualizada, pelo menos para os processos novos, ela é totalmente virtualizada, e tanto os advogados quanto a própria defensoria, e aí eu falo especificamente da defensoria aqui do estado de Alagoas, eles estão fazendo atendimentos virtuais por meio do WhatsApp para esses conflitos familiares e sucessórios. Então, o núcleo de família e sucessões da Defensoria Pública, do mesmo jeito que vários escritórios de advocacia estão fazendo esse atendimento remoto por meio do uso dessas tecnologias, o que permite que a parte, que o cliente, que o demandante, ele exponha as razões de fato e as circunstâncias envolvendo o inventário da pessoa falecida, para que seja devidamente peticionado. E essa documentação é enviada por meio de e-mail e protocolada por meio do sistema virtual. O grande problema não é nem tanto o protocolo, o problema é a obtenção dessa documentação. E, mais uma vez, a gente entra naquela problemática de eu precisar obter certidões atualizadas e de me expor ao risco indo ao cartório para obter essas certidões. Alguns cartórios, e aí não são todos que já utilizam esse serviço, alguns cartórios eles dispõem de alguns serviços online para expedição de certidões, mas aí preciso verificar a realidade social de cada localidade a fim de verificar a viabilidade de conseguir acesso a essa documentação sem necessitar se dirigir pessoalmente até o cartório. Basicamente é isso, Dami. Se tiver alguma outra dúvida ou quiser trabalhar mais algum ponto específico, estou aqui aberta a sugestões e ao debate. Muito obrigado, fiquei impressionado, fiz várias anotações. Chegou uma pergunta para mim pelo WhatsApp. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, pode utilizar o chat. Dentro do chat que vocês têm aqui do lado, vocês podem habilitar o chat e utilizar, fazer perguntas. Se você não está conseguindo fazer pergunta pelo chat, pode fazer pergunta pelo meu WhatsApp, que eu já também disponibilizei. Eu tenho duas perguntas. Uma é minha, Paty. Todo mundo me escuta? Está escutando com eco? Não, né? Muito não tá pouco. Com eco. Não. Tá. A pergunta é, você estava falando sobre a possibilidade da realização de alguns atos públicos de forma reservada, como, por exemplo, o casamento. E aí a gente fez uma analogia. Eu encontrei e recebi recentemente umas mensagens de alguns alunos meus de direito de família me questionando, mas, professor, você não dizia que o casamento tem que ser um ato público, as portas abertas? E a gente tem, de um lado, o formalismo e, do outro lado, a medida do direito que tem que ser a pessoa, né? O Código Civil, ele, em tese, impede. E aí eu percebi que alguns atos praticados por algumas corregedorias. Você vê algum embate entre a legitimidade da prática do ato? Não teria que ser através de um projeto de lei e não através de um ato da corregedoria, por exemplo, para a construção dessa
esse testamento ou até para a celebração do casamento? Para a lavratura do testamento, eu acho que a gente não estaria construindo um direito novo. A gente estaria, as pessoas estariam presentes, só que virtualmente, ao ato. E ao contrário do casamento, que exige aquela questão das portas abertas, do franco acesso das pessoas, apesar do nome testamento público, ele não tem essa publicidade tão alargada como em comparação ao casamento, né? E aí eu chamo a atenção. Essa publicidade e aí com relação ao testamento eu não veria empecilho, eu não acharia que, por exemplo, o CNJ estaria legislando, ou as corregedorias, atendendo a recomendação do CNJ, estariam legislando, porque uma das funções do CNJ é justamente uniformizar a atividade cartorária do Brasil, ou seja, regulamentar e de uma maneira uniforme os atos e as atividades dos cartórios no Brasil. Então, ele estaria aplicando o que tem na lei a respeito da lavratura do testamento, só que mudando a perspectiva da física para a virtual. Então, o instrumento estaria sendo lavrado na presença daquelas pessoas que a lei exige e não outras que não fazem parte da exigência para lavratura de testamento. Agora, a única diferença é que, ao invés da presença física, a presença seria virtual. Então, com relação ao testamento, eu não vejo muita dificuldade e não acharia que haveria inovação. O CNJ ou as corregedorias estariam legislando, fugindo da sua alçada, da sua competência, digamos assim, né? Que muitas vezes se discute, é muito sutil essa linha entre o que é regulamentar e o que é legislar, né? Agora, com relação ao casamento, eu também fico me questionando, mas aí eu penso naqueles casamentos de celebridades. Aquele, por exemplo, há muito tempo, eu não sei se os seus alunos são muitos novos, mas quando o Ronaldinho casou com a Daniela Sicarelli, que eles casaram num castelo lá na França, quando esses famosos casam em determinados ambientes que há restrição ao público, eu também não estaria infringindo essa norma da publicidade? Então, será que eu não poderia... será que essa publicidade ela não cabe nela uma certa flexibilização? E aí a flexibilização a partir de uma interpretação de razoabilidade? Então, que essa virtualização, eu não sei se ela teria um caráter perene, ou seja, se caberia falar na manutenção desse tipo de procedimento após o encerramento desse isolamento social, ou se incorporando isso à atividade cartorária, judicial, ou se isso seria uma situação realmente temporária, a fim de adequar, pelo menos para o casamento, já que existe essa outra perspectiva de publicidade, de realizar essa celebração de uma outra forma. Agora, o que eu vou falar da realidade que eu vi aqui em Alagoas? Eu recebi um vídeo em que esse casamento, o casamento realizado em um cartório aqui de Maceió, o casamento ele foi realizado no cartório. Então, existiam vários casais separados por uma distância de segurança. Apenas a pessoa, o juiz que celebrava o casamento, somente a presença dele é que estava sendo transmitida por meio virtual. Então, aquelas pessoas elas se encontravam num local público, com as portas abertas, apenas houve uma limitação do número de participantes, houve a adoção de certas medidas de cautela, de distanciamento, a evitar a transmissão, mas as pessoas elas não estavam dentro de casa, elas precisaram ir até o cartório, apenas a autoridade celebrante é que estava
estava presente por meio dessa tecnologia, da virtualização da tecnologia. Então, eu não sei como é que está sendo feito esse procedimento aí em Recife. Então, se eu tomar como exemplo esse vídeo do cartório de Maceió que eu recebi, não estaria afetando em nada esse requisito da publicidade, mas também poderia a gente pensar dessa virtualização ser completa, né? De eu ter aqui presente na minha tela o juiz, as testemunhas mínimas exigidas na lei e os nubentes. E será que isso afrontaria? Mas aí eu trago essa perspectiva. E o casamento das celebridades, que é realizado com restrição de público, também não ofenderia essa publicidade? O vídeo que eu recebi primeiro foi esclarecedor as suas considerações, mas o vídeo que eu recebi foi de uma live de WhatsApp. Eu vou mandar o vídeo para você. Eu tenho uma teoria quando eu falo para os meus alunos de direito das famílias sobre esse tipo de casamento da celebridade. Na verdade, eu acho que eles já casaram no civil e eles só estão fazendo a festa religiosa, porque para mim esse é a única resposta plausível. Nesse sentido, sendo bastante formalista. Eu tenho uma pergunta que é de uma aluna chamada Ítala. Ela pergunta o seguinte: professora, qual o tipo de testamento mais indicado para ser feito no momento em que estamos? O tipo de testamento que teríamos uma maior garantia. Olha, garantia por garantia é o testamento público. O grande problema é a disposição do próprio testador e das testemunhas que ele convida de se expor ao risco de sair do seu isolamento social para poder ir ao cartório lavrar esse testamento, a não ser que o cartório incorpore a sugestão da lavratura virtual. Então, se a questão é segurança, independente de pandemia, e já que os cartórios eles permanecem, pelo menos em Alagoas, em funcionamento, apenas com esse horário reduzido, a segurança é o testamento público. Então, agora, dentro de todas aquelas possibilidades de restrições, de não querer sair de casa, da quantidade de testemunhas, do conteúdo do testamento não beneficiar as testemunhas ou pessoas ligadas a ela, eu optaria por fazer aquele testamento previsto no artigo 1879, declarando de maneira bem minuciosa essa situação excepcional e explicando toda a situação fática na qual eu me encontro, a fim de, sendo o mais detalhista possível, evitar que o juiz ele não valide, ele não confirme esse instrumento posteriormente. Patrícia, boa noite. Deixa eu só complementar a pergunta. Em relação ao testamento público, seria possível? Por gentileza, boa noite. Por gentileza, Carol. quem fala, por favor, Carol. Pode se apresentar. Oi, Carol, se apresenta. Diz seu nome e de onde você é. Seja bem-vinda. Boa noite, doutor Danilo. Meu nome é Carol, eu sou de Maceió, Alagoas. Eu queria só complementar a pergunta em relação ao testamento público, Patrícia. Teria a possibilidade de um funcionário do cartório se dirigir à casa do testador e fazer esse testamento lá na casa do testador, estando as testemunhas lá? Eu acho que assim, tudo depende muito da boa vontade do cartório. Por exemplo, essa semana eu encontrei a notícia de que um cartório no Rio de Janeiro, o mesmo cartório que fez a lavratura da escritura pública pela tecnologia blockchain, ele montou um serviço de delivery de reconhecimento, de drive-thru de reconhecimento de união estável. Como é que funciona esse serviço? O cartório ele é localizado num shopping do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E aí, para evitar o fluxo de pessoas dentro do cartório, eles fizeram o seguinte: a pessoa vai com o seu carro,
as pessoas que vivem em união estável e que querem formalizar aquela união estável, elas vão dentro do carro delas até um determinado ponto do estacionamento do shopping, próximo a esse cartório, ligam o pisca-alerta, e aí, quando eles ligam o pisca-alerta, isso a deixa para que o funcionário do cartório ele vá até o carro, pegue a documentação necessária e faça a lavratura da união estável sem que as partes precisem descer do carro. Então, se a gente pensa que eu poderia ter um serviço de drive-thru de reconhecimento de união estável, por que não o reconhecimento de drive-thru ou de delivery de lavratura de testamento? Eu acho que tudo depende muito da boa vontade, das pessoas que trabalham no cartório, até porque isso não é uma recomendação da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é uma medida adotada por um cartório específico, o 15º cartório de notas lá da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Então, isso poderia ser um procedimento adotado pelo cartório, desde que observadas as formalidades previstas na lei. Então, levando-se o livro, aí até eu não saberia lhe dizer se a saída do livro do cartório, se isso implicaria alguma responsabilidade do funcionário. Eu fico mais receosa com relação à retirada da documentação desses livros cartorários do próprio local. Mas poderia ser uma alternativa, um drive-thru, como fizeram lá no Rio de Janeiro, um drive-thru para reconhecimento de união estável. Você não precisar sair do seu carro para lavrar um testamento. Obrigada. Acho que todas as sugestões nesse momento, elas são válidas e fazem com que a gente comece a pensar na viabilidade ou não da implantação prática delas. Mas eu acho que é uma alternativa a ser pensada. Mas mais prático do que isso seria a utilização dessas tecnologias. Sim, com certeza. Né? Obrigada pela sua participação, Carol. Muito obrigado, doutora Carol, pela participação. Isso chama-se empreendimento, viu, Patrícia? Época de empreender. Esse cartório, inclusive, ele na entrevista que saiu no Globo, acho que foi no Globo que saiu, esse cartório ele noticiava que houve um grande aumento do número de pedidos de reconhecimento de união estável. Eu não sei se pela facilitação ou se também, acho que uma consequência é o receio das pessoas de, no momento de risco à sua vida, acabarem desejarem formalizar logo esse relacionamento a fim de garantir eventuais direitos recíprocos entre companheiros, né? Pati, tem uma pergunta de uma aluna que mandou via WhatsApp. Não envolve muito o testamento, mas envolve teoria geral do direito sucessório, que eu sei que você é também fantástica. A pergunta é a seguinte: eu tenho um irmão que ele é doente e ele é casado. Se ele morrer, a então viúva desse meu irmão concorreria num eventual inventário da minha mãe e do meu pai? Não, veja só. Sempre que, quando eu estou falando quando eu estou nas minhas aulas de direito sucessório, quem é meu aluno sabe, eu adoro riscar o quadro inteirinho. Meu quadro fica parecendo uma aula de química orgânica. Por quê? Porque eu adoro fazer aqueles gráficos de parentesco. E aí eu acho que quando a gente vai ver essas questões de sucessão, a melhor coisa que a gente tem que fazer é fazer o desenhozinho de quem está participando da sucessão. Então, eu vou chamar essas pessoas de X e Y. X, eu vou botar aqui, é o irmão doente. Y, não, botar Y vai ser para poder melhorar meu desenho. Y é o irmão doente, X é a esposa. E aí, eu tenho o pai e a mãe do meu irmão doente. Caso, e aqui estou eu. Então, deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu desligar essa luz aqui para ver se... Aqui, ó. A esposa do meu irmão, o meu irmão doente, eu, o meu pai e minha mãe. O que eu queria fazer com isso no momento em que o meu pai ou a minha mãe morre,
eu preciso ver qual é a relação de parentesco deles com a mulher do meu irmão. A relação de parentesco deles é parente por afinidade. Então, eu vou chegar em duas situações distintas. Primeiro morre o meu irmão, que é marido dela. E depois morre, por exemplo, o meu pai. Então, primeiro morre o meu irmão, e aí, na sucessão do meu irmão, a depender da existência de outros parentes sucessíveis, por exemplo, descendentes, e aí nisso vai depender o regime de bens, a esposa dele pode ou não ter direitos hereditários. Primeiro ponto. O meu irmão morre antes, e aí depois o meu pai morre. Quando o meu pai vem a falecer, o meu irmão já estava morto. Ele é pré-morto, como a gente chama do direito sucessório, um herdeiro pré-morto. Ela poderia representar o meu irmão na sucessão? Não. Para receber o que o meu irmão receberia se vivo fosse? Não. Porque o direito de representação ele é reconhecido aos descendentes do herdeiro pré-morto. Até porque, quando o meu pai morre, não existe mais casamento. Ela já é viúva. O casamento se dissolveu pelo óbito. Então, não existe mais essa relação jurídica entre o meu irmão e a esposa dele. Agora, o meu pai falecendo primeiro e depois o meu irmão doente, aí o que iria acontecer? O meu irmão, como descendente do meu pai, herdaria o patrimônio dele e na segunda sucessão, que seria do meu irmão, a esposa poderia ou não entrar na sucessão, inclusive recebendo a herança que foi do meu pai. Tudo vai depender da existência de outros parentes, principalmente se esses parentes forem descendentes, porque se os parentes forem descendentes, o cônjuge sobrevivente só concorre a depender do regime de bens e da origem dos bens da herança, e aí, mas ela poderia ter direito, sim, a participar da sucessão. Mas tudo ia depender dos parentes vivos e do regime de bens do casamento, se forem descendentes. Espero que eu tenha... É complicado responder essas questões de gráficos de parentesco quando sem um quadro. Direito das sucessões pode ser divertido, tá aí, professora Patrícia? A real constatação disso. Eu acho lindo. Alguém partilhou a tela, por favor. Quem tiver partilhado a tela, desfaça isso, por gentileza. Paulo B. Paulo, por favor, desfaça aí. Você não... Vamos lá, Paulo. Estamos esperando você organizar essa tela. Se você não conseguir, por favor, sai e depois... Tira o vídeo. Boa noite. Boa noite. Com quem fala? Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bom? Oi, eu gostaria que a professora... Eu sou da Arapiraca. Fui aluna da professora Patrícia, aqui no SESMAC Agreste. Maravilhoso, SESMAC. Eu ia dar aula de famílias lá, na pós. E eu gostaria que a professora repetisse qual foi o projeto de lei. Eu ia anotar aqui e acabei me perdendo. O projeto de lei que quer estender o prazo para abertura do inventário? E os dois, esse e o do começo, que a senhora falou da questão do virtual. Essa questão O projeto de lei que visa mudar vários assuntos do Código Civil em razão da pandemia é o projeto 1179, ou seja, 1179 de 2020. E o projeto de lei que visa alterar os dispositivos só do livro das sucessões, mas independente de pandemia, visa atualizar o livro das sucessões, é o projeto de lei 3.799 de 2019, ou seja, 3799 de 2019. Perfeito. Valeu, professora. Nada, amor. Tchau. Pati, que noite maravilhosa. Que bom, fiquei muito feliz.
Acho que a gente precisa fazer mais disso. Com certeza, com certeza. Gente, eu gostaria de agradecer a todos. Mas antes dos agradecimentos, tem um link aqui no chat que vocês têm acesso ao link do certificado, tá? De toda sorte, quem não estiver vendo, após a despedida da professora Patrícia, eu vou expor o link na tela para que vocês possam anotar. E mesmo assim, se você não conseguir anotar, fala comigo no @DaniloMergulhão do Instagram. Pati, muito obrigado, foi de extrema valia. Eu reaprendi direito sucessório em pouco tempo, né? E deu pano para manga para alguns tipos de pensamento. Eu só tenho a agradecer pelo seu profissionalismo, pela sua disponibilidade e desde já abrir para que você possa fazer suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço, Dan, pelo convite, tanto à Faculdade Pitágoras quanto à OAB Seccional de Belo Jardim. Eu acho extremamente válido esses encontros virtuais, já que nós estamos impossibilitados de estarmos juntos fisicamente. E eu acho que, principalmente a gente, assim, então, estamos em estados diferentes, isso, de certa forma, até eu sempre digo, vamos ver pelo lado positivo, está encurtando distâncias, está permitindo essa troca de conhecimento tão mais frequente e rompendo essas barreiras, né, que a tecnologia nos permite. Eu acho que a gente sempre, como eu digo, sempre vê o lado positivo, e aí é o momento da gente pegar essa fase de isolamento social e transformar isso num momento produtivo, num momento de agregar conhecimento, de tentar também colaborar na construção desse conhecimento. Então, eu acho que todas essas chuvas de lives, seja as lives dos artistas, fazendo shows para que a gente possa ter um momento de descontração, seja essas lives motivacionais ou espirituais, no sentido de dar um conforto para a alma, aquela palavra de apoio, seja essas lives jurídicas. Eu acho que esse momento de interação virtual, seja ele qual for, ele é de extrema valia, e eu acho que a gente pode tirar muita coisa positiva disso. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, sempre que você quiser, pode falar comigo. É um prazer não só poder falar sobre direito das sucessões, que é a minha paixão, ao lado do direito de família, mas direito de sucessões é o meu xodó. E não só falar de direito de sucessões, mas poder estar aqui junto a amigos que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, como é o seu caso, viu? Então, queria deixar um beijo bem grande para todo mundo, agradecer quem participou, pela paciência de me ouvir, se eu falei muito, porque eu falo muito, mas espero que a gente possa renovar esses encontros ainda por muitas outras vezes. Pati, qual o seu Instagram e os seus contatos para quem quiser lhe seguir nas redes sociais e seguir os seus trabalhos? Geralmente eu tenho um Instagram que é o @professora Patrícia Rocha, tudo junto. Então, lá eu posto de vez em quando, eu posto sempre alguns vídeos, algumas matérias, algum conteúdo sobre o direito das famílias e sucessões. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser até sugerir temas para que eu faça algum post, eu estou sempre divulgando também alguns eventos, não só meus, mas de colegas do direito civil, principalmente de direito civil, até de direito penal lá do subramo. De vez em quando eu divulgo os meus amigos, mas eu estou sempre divulgando revista com edital de publicação aberto, congresso. Agora, nessa época de pandemia, menina, é uma agenda de lives. Os meus stories é praticamente uma agenda de lives. Então, quem quiser, é só lá me seguir, @professora Patrícia Rocha, que eu estou lá à disposição para a gente bater um papo sempre que vocês quiserem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de informar a todos. Primeiro, nós teremos mais lives. Amanhã estaremos com o professor Dimitri. Um querido também. Ele vai falar sobre alimentos, um querido nosso.
Na segunda-feira teremos o André Arndt, da Universidade Federal do Paraná, que falará sobre contratos de aluguéis residenciais. Ainda na próxima semana, na quarta-feira santa, nós teremos a professora Rose Giacomo, que falará sobre planejamento sucessório empresarial. Muito legal. E empreendedorismo jurídico, muito legal. E, Pati, conversei com o professor Torquato, totalmente despretensioso, e ele aceitou fazer uma live. Não acredito. Ai, que maravilha. Essa é imperdível. Essa é imperdível. Para quem está nos escutando e não nos conhece, o professor Torquato Castro Júnior, ele é o mestre de todos nós, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito do Recife, foi meu orientador, faz a apresentação do meu livro, que foi a minha dissertação, e ele é um querido, provavelmente um grande teórico, um gênio da teoria geral do direito civil, e já estou pensando sobre o que a gente vai fazer, vai falar. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu fico de boca aberta toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo falar. E eu acho que se você deixasse ele falando 4, 5 horas, as pessoas, eu adorava, tive a grata oportunidade dele ser meu professor lá no mestrado. E eu ficava só assim, ele dando aula e eu só babando, porque a cabeça dele, a maneira como ele... A forma como ele expõe as ideias dele é muito legal, é muito interessante. A forma de pensar o direito dele é uma forma bem particular. Diferente. Bem diferente. E, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a professora Patrícia. Eu vou colocar aqui o link para que vocês tenham acesso ao link do certificado, tá? Pati, meu amor, muito obrigado. Se cuida e também, vamos nos falando. Tá, joia. Um cheiro. Daqui a pouco eu te ligo. Beijo. Tá, tchau. Tchau. E, gente, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês. Já está aí o link, acredito que todo mundo pode ver o link, né? Se vocês não viram no chat, vocês já podem ver o link aqui na tela. Se alguém não estiver vendo o link na tela, faz favor, fala comigo no Instagram, @Danilo Mergulhão. Os encaminhamentos dos certificados, eles ocorrerão amanhã, a partir das 16 horas. Se até as 18 horas você não tiver recebido o certificado, pode falar comigo no Instagram. Nesse tempo, eu gostaria de oportunizar algum colega que pudesse dar um testemunho do que achou do evento hoje e do que tem achado do evento de ontem e do evento de hoje. Se alguém tiver à disposição, fique livre para você usar da palavra. Não? Espero que todo mundo tenha visto. Quem não viu, por favor, fala comigo no WhatsApp e